Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa série, né? Falando de Plutão aí, conectando aí com esse planeta. Planeta profundo, transpessoal, que fala de consciente coletivo, que fala de uma coisa, como eu já falei, sempre aqui voltando, retomando um pouquinho, né? Porque as pessoas acabam não assistindo todos, acabam assistindo só aquilo que interessa. Então, assim como eu falei no Plutão e Capricórnio, Plutão e Sagitário, estou aqui falando também no Plutão e Escorpião, que é este, né? Plutão e Escorpião, Plutão casa 8. O que que é Plutão, no fim das contas, né? Que ele é um planeta profundo de regeneração, de cura, de transformação. Ele é o grande reciclador aí do universo, né? Ele é o poder da nossa vontade do espírito, né? A vontade inata do espírito vem de Plutão. E é por isso que ele está ligado a Marte. Ele é a oitava de Marte, ele traz a potência, Marte traz a coragem, né? A coragem do quê? Que vem dessa vontade. Assim, eu tenho vontade de algo, mas eu só vou conquistar esse algo se eu buscar essa coragem, ouvir meu coração, mas para ouvir meu coração eu tenho que ter poder, eu tenho que ter força, né? Então Plutão é essa força. Só que essa força está ligada às nossas sombras, né? Então a gente tem que acessar isso, por isso que a gente tem que integrar luz e sombra. Então é como se você arranca a raiz de uma árvore, ela perde a força. Plutão seria mais ou menos essas raízes, né? Tá escondido ali embaixo da terra. Por isso que quando ele tá em Escorpião, ele tá no lugarzinho dele, ele tá no signo que ele rege, ele tá nos domínios dele, ele tá lá embaixo, né? Escorpião, aquela coisa profunda que dá sustentação, que dá substância, que traz a vida. Ou seja, a gente precisa da escuridão, a semente precisa da terra escura para que ela possa florescer em direção à luz. Ou seja, a terra, a escuridão, ela dá a substância, ela dá os nutrientes, ela dá então a mãe, né? De novo falando, dentro da barriga não tem luz nenhuma. Não que Plutão seja a mãe, mas ela está ligada a essas águas escuras, essas águas profundas que traz a vida. Plutão está ligado com essas águas também. Se a gente for buscar, tem a correlação da Shakti, né? Plutão lá do masculino, também já falei isso aqui quando eu tem um vídeo que eu falo da alquimia da estrela de Davi, e quando eu falo do sagrado feminino também, isso é um outro vídeo que tá aqui, assistam, que eu falo dos três femininos e dos três masculinos. Então tem o Plutão e tem Lilith, a Shakti, né? Shiva e Shakti. Então essa Lilith também que traz a vida, só vem o bebê se a mulher aceitar e assumir esse poder dessa Lilith, da sexualidade. Então, Plutão também está ligado a essa sexualidade. Quando ele está em Escorpião, o poder que essa pessoa tem é natural, é uma grande sexualidade, mas é um grande magnetismo. É um grande eu sei quem eu sou. Esse que é o barato do quem tem Plutão e Escorpião. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Só que como Plutão esconde, refreia tudo onde ele toca, ele congela, ele deixa mais denso ainda, então é como se essa pessoa tivesse que buscar esse poder dela. Ele não vem assim, ele tá ali, latente, pulsante, mas ela precisa buscar, né? Ela precisa se conectar com essa força, que muitas vezes ela pode ter medo de tão potente que é essa sexualidade, esse magnetismo, essa força de realização, de trazer à tona, que é aquilo, Plutão toca em Escorpião e aí a sua substância vem à tona, ou seja, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou e eu vou colocar isso para fora. Né? Eu vou dizer isso para o mundo, eu vou surgir, assim como a semente que vai lá, busca os nutrientes e vem à tona. Então, Plutão e Escorpião, quando a pessoa tem esse poder pessoal bem resolvido, ela é mais autocontrolada, né? O poder da sexualidade dela também não está descontrolado, não é aquela pessoa. Agora, quando está com descontrole, é outro, é preciso integrar, porque ainda essa sombra não está integrada, ou quando é muito ou quando é pouco também, quando a pessoa tem um pouco de medo de mexer nisso, se coloca muito para dentro, né? E aí vai depender também de que mais tem aí no mapa dessa pessoa, mas às vezes essa pessoa tem muita coisa em Escorpião, geralmente isso já está mais bem resolvido, mas se tem alguma outra coisa tocando ou se tem oposições, fica mais difícil. Mas ela vai trabalhar isso para ela soltar a Kundalini dela, né? Soltar toda e ficar bem mais tranquilona na vida e tal.
Então, quando a pessoa também tem Plutão em Escorpião, o poder que ela tem ali é de conseguir ver além. Ela consegue, ela tem um lado intuitivo forte, consegue ver as coisas que estão além, consegue perceber, né? Do tipo, então são pessoas mais intuitivas naturalmente, tem um lado de regeneração forte, ou seja, tem uma saúde boa, se regeneram, né? Conseguem fazer as transformações que elas precisam com mais naturalidade, elas conseguem virar a página com mais facilidade, ainda que possam ser mais apegadas, mas quando também fala acabou, encerrei, faz rapidamente essa passagem, né? Como o Shiva Nataraja queima, transforma e vai embora, segue o rumo. Então, esse é o poderzinho de Plutão Escorpião. Agora, quem tem Plutão na casa 8, Plutão na casa 8, a pessoa vai ser tão profunda, é aquele Plutão que a pessoa que jogou naquele lugar, né? Então é mais difícil, né? Vamos entender. Quando você tem um Plutão na casa 8, aí sim é muito mais difícil a pessoa pode ser muito mais travada do que um Plutão em Escorpião. Então, como eu falei, o Plutão em Escorpião, eu sei quem eu sou, eu vou jogar aquela energia. Agora, se você tem um Plutão em Escorpião na casa 3, você pode ter a sua fala, a sua socialização, timidez, porque ele está profundamente mexendo ali numa casa. Então, aquela energia, aquela substância do que eu sei quem eu sou, não sei o que, pode te travar um pouco naquela conexão com as pessoas. Conforme você tem outros planetas ali, ou algumas oposições, isso se torna mais fácil. Isso é um exemplo, né? Agora, se você tem um Plutão, independente do signo, na casa 8, mas aí, por exemplo, um Plutão Escorpião na 8, né? Mais forte ainda. Você vai ter que mergulhar dentro de você, não vai ter jeito, porque senão você vai se esconder, ou você vai ser muito do submundo, muito underground, vai ser muito conectado de fato com as suas sombras, mas essas sombras podem te engolir, então você precisa trabalhar autocontrole para você não ir ficar só refém dos seus prazeres, ter medo de vir à tona e falar quem você é, né, jogar o seu poder na vida. Então você tem um lado também de buscar a sua intuição, porque Plutão ele prende ali, você tem que trabalhar, senão você não consegue sair daquilo. Então você sempre vai o tempo todo se auto-sabotar na vida, vai ter dificuldade de prosperar, de realizar suas coisas, vai estar o tempo todo, né? Então precisa trabalhar. Então a questão, e vai, quando trabalhar, conseguir trazer esse poder à tona, né? De se tornar uma pessoa que sabe quem é, sabe se posicionar, sabe se colocar na vida, e etc e tal, sem medo, né, da própria força, do próprio poder pessoal, sem ficar subjugado aos prazeres, ou subjugado a só medo, né, os medos, as coisas que tem, ou essa tendência a fugir de si mesmo. Então, quando você tem um Plutão na casa 8, meu gatinho aqui, gente. Na casa 8, você traz esse potencial de ter que desenvolver isso, de ter que buscar, mergulhar mesmo na tua sombra, nas tuas raízes, vai ter que ir lá para baixo para poder fazer esse caminho de novo. Então, quem tem Plutão e Escorpião já tá, não precisa fazer esse trabalho, ele já tá ali, né? Quando tá na casa 8, tem que mergulhar, tem que trabalhar a sua intuição, tem que trabalhar a espiritualidade. Provavelmente são pessoas que têm muitos sonhos, tem muito essa força, mas vira e mexe a pessoa é puxada, né? Tem um lado assim de sombra muito grande que pode ter um medo desse poder pessoal, tanto que precisa ir lá e depois vir à tona. Então aí tem um poder, um magnetismo natural, vai conseguir realizar as coisas, vai provavelmente ser pessoas que trabalham com facilidade com relação, sabe mexer em dinheiro, sabe mexer com o lado mais denso das coisas, são grandes transformadores, né, grandes administradores, por exemplo, porque conseguem organizar a coisa mais complicada ali com uma facilidade que provavelmente
Outras pessoas não. Só que para conseguir isso, né, e não ser altos, porque até que consiga descobrir esse potencial, vai se sabotar muito, muito provavelmente vai ficar sempre na corda bamba, no limite, no 880, hora tem muito, hora tem pouco, hora tá bem, hora tá mal, fica nessa gangorra, assim, ó, sobe, desce, até a hora que consegue equilibrar, porque não tem jeito, né, Plutão não é um planeta fácil, né? Assim como eu expliquei lá, quem tem Plutão em Capricórnio vai ter essa facilidade de transformação, de ver que o que tá aí não é, né? Assistam lá quem tem Plutão em Capricórnio, mas quando tá na casa 10, tem que trabalhar com essa transformação. Não vai ter uma carreira sólida, fazer um caminho, 1000 anos na mesma empresa, isso aqui, você esquece. Você tem Plutão na casa 10, você esquece, a pessoa não vai ficar 10 tem uma tendência a buscar o novo, a querer transformar, não sei o que, um ciricutico. Então, essa pessoa não vai ter uma carreira, né? Uma coisa assim, né? A mesma coisa quando você tem Plutão em Sagitário, a pessoa tem um poder mental, uma grande força, um magnetismo, uma inteligência muito grande, mas ela pode ter um lado, uma crença mais. Tem que trabalhar as crenças dela, tem que trabalhar o lado de buscar uma filosofia de vida também, mas ela já tem isso, então é só ela recordar isso, né? Tem uma tendência muito grande de fazer com que as pessoas a escutem, né? Essa oratória, esse poder da sabedoria, mas precisa estudar, precisa buscar, mas na verdade é só relembrar, porque na verdade ela já é. Quando você tem um Plutão na 9, você precisa mergulhar essa sua espiritualidade, porque a pessoa, tô fazendo um resumão, né? Tô voltando aqui só para vocês entenderem. Depois eu vou colocar aqui resumão para quem quiser ouvir de novo. Quem tem o Plutão na 9 são grandes pessoas que abrem caminhos, pessoas que precisam trabalhar, tem que mergulhar lá na espiritualidade, na filosofia de vida, na sua ancestralidade, para trazer esse potencial à tona. Então, o que eu falei, vai trazer uma certa obsessão de querer saber quem é, de onde vem, quem é Deus, nanana, que eu já falei que é o meu caso, que tem isso, mas depois trabalha com essa força do conhecimento para uma expansão, né, para uma libertação, abre caminhos aí e tal. Então tem essa força de ter que buscar essa espiritualidade, reconectar com isso, fazer essa cura, essa regeneração para continuar. Então quem tem Plutão na 8 tem que trabalhar seus medos, suas curas, né, sua sexualidade que é muito intensa, e para conseguir trazer a criatividade, a criação, a força, a abundância para sua vida, senão fica nesse limiar, né? Como eu falei da casa 9, que eu posso falar no meu caso, fica com medo de expansão, fica com medo de ir além, porque você precisa o tempo todo estar desconectando dos medos mentais, das coisas tipo, mas e se, mas não dá certo, mas não, então você limpa, aí você fala, ô Plutão, amigo, calma, filho, calma, reconecta, né, limpa o mental. No 8, não, é limpar o emocional, é tirar o que tá, ele vai para baixo, porque ele fala assim, nossa, Plutão chegou ali no seu subconsciente, lá embaixo, falando, nossa, que sujeira que tá aqui. Então a pessoa fez, porque Plutão também tá ligado à astrologia kármica, né, gente? Então, assim, quando a pessoa tem nas casas, o poder é o signo, né? Mas quando ele tá na casa, é porque ele falou assim, aqui eu tenho que fazer uma faxina, aqui tá ruim. Então a pessoa usou mal aí, né? O poder dela, sexualidade, dinheiro, sei lá o que ela fez, né? E aí ele chegou ali porque ele tem que reciclar. Então você tem que reciclar. Pode ter momentos da pessoa que tem Plutão na casa 8 de recusar totalmente até a sexualidade, porque sente uma necessidade de limpeza. Ou muito pelo contrário, se joga, vai lá com tanta força, mergulha, ainda faz as jacas pantufas, né? Porque a força é muito grande, né? Um vício ali, aquela coisa, ainda não consegue às vezes manter uma relação saudável com ninguém, mas aí quando também mantém, nossa, quando limpa, fica tranquilo, fica ali facilmente vivendo, né? Mesma coisa na 9, está ruim, estava muita meleca mental, tem que limpar. Na 10, ixi, não foi legal ali também, usou mal a sua vida, a sua dignidade, né? A forma como você realizou suas coisas na vida, enfim, né? Então, o lugar onde que você está ali, onde ele está, naquele espaço, né? E aí, para fazer aquela limpeza, ele usa o poder do signo. Então, não importa, né?
Ah, ele vira a casa, então assim, eu tenho, as pessoas perguntam muito isso, mas fica a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, a gente precisa entender, até já fiz um vídeo aqui falando diferença de signo e casa, não é a mesma coisa, a energia do local, né? A casa 8 ela tem toda a conexão com o escorpião, mas não é a mesma coisa, né? É muito diferente um Plutão em Escorpião na 1, um Plutão, sei lá, em Sagitário na 8. É totalmente diferente, né? Então, deu para ficar bem claro, né, a diferença. Acredito que sim. Ainda fiz um resumão aí dos que eu já tinha feito, para vocês entenderem que o poder é o signo, e ainda assim no signo ele trabalha refreamento, mas é mais em Escorpião, como é o lugar onde ele vive, é o lugar onde ele domina, não é tanto, mas porém na casa a pessoa pode sentir mais travada e tendo que se mais consegue, justamente por estar numa casa alquímica, isso que é o legal também. Por ele estar numa casa alquímica, ele consegue fazer você ter esse potencial de transformação também. O meu tá 8/9, né? As pessoas, eu já falei um pouco disso aqui também, já fiz um vídeo falando dessas questões. Mas tá em qual casa? Se tá a 5 graus da cúspide, vai pegar um pouquinho só da casa onde tá, mas ele é 20%, 15% a casa onde ele está e totalmente os 80% a próxima casa. Então, eu ainda fui sorteada, que ele ainda pega um pouquinho de cada lugar. Mas o positivo é que ele trabalha esse resto que ele tinha que limpar da 8, mas a minha casa 8 está permeada, né? Permeada, foi muito abençoada mesmo, porque tá lá cheio. Então, cheio não, mas tem mais dois grandão lá. Mas é o seguinte, gente, ele tá, se o seu planeta, o seu Plutão tá a 5 graus de uma casa, conta a próxima casa. Ele pega só um pouquinho daquela casa, ele acaba mexendo um pouquinho com a casa onde ele tá, sim, mas ele tá muito mais potente, digamos assim, toda a maior força que ele está jogando, todo o planeta é assim, para a próxima casa, tá? Então, isso é uma coisa que vocês me perguntam muito. Então, vamos lá de novo, né? Para quem não viu esse vídeo, mas no outro vídeo tem outras coisas também legais que vale a pena que eu falo, né? Outras dúvidas. E é isso. Encerrando aqui Plutão e Escorpião, né? Trazendo toda essa força de transformação, aproveitando essa lua em Escorpião que a gente tá nesse momento. E até um beijo e até o próximo vídeo.